alunos, tudo bem? Vamos começar a nossa segunda quinzena. O tema dessa quinzena é contação de histórias como prática pedagógica. Então, a gente vai retomar aqui a ideia que a gente conversou na primeira quinzena sobre a questão da contação de história. Então, a contação de histórias é uma arte que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa que aprecie narrativas. Então, como a gente consegue aqui visualizar na nossa imagem, ela é muito comum nos ambientes familiares, principalmente a questão passada de geração para geração. Então, são situações de contação que a gente consegue observar no nosso ambiente familiar ou mesmo em ambientes que não sejam exclusivamente educacionais. Então, é uma tradição que a gente consegue observar na nossa cultura local. O contador de histórias, ele cria imagens que ajudam a despertar sensações e ativar no ouvinte os sentidos. Então, esse é um objetivo primordial e é uma questão central quando a gente fala de contação de histórias. Principalmente nas crianças menores, a gente consegue despertar nessas crianças muitas sensações, inclusive questão de medo, questão de alegria, questão de respeito, de valores. Então, através de uma simples contação, a gente consegue trabalhar com essas crianças diferentes situações. Então, por exemplo, a história dos três porquinhos, a história da Chapeuzinho Vermelho, que são histórias que a gente tem na nossa cultura, no nosso dia a dia, como histórias já que a gente consegue passar oralmente numa situação mais informal. Então, o importante nessas situações é a gente estimular na criança as sensações. Então, o tato, o olfato, o paladar, a questão da criatividade e assim por diante. Então, através, muitas vezes, de uma imagem, então uma ilustração de um livro, ou a ilustração, por exemplo, na história que tem no audiobook, ou mesmo numa contação que esteja numa rede social ou num canal do YouTube, por exemplo, a gente consegue pelo tom da nossa voz, pela nossa interpretação, pelo jeito que a gente conta essa história para as crianças, levar essas crianças até outros ambientes, até outras situações. Então, até uma floresta, até um castelo. Então, essa é a ideia, que a gente consiga, pela nossa contação, pela nossa entonação, pela nossa empolgação ao contar uma história, que a gente consiga levar essas crianças e esses ouvintes para outras situações. Assim como situações que não são reais, né? Então, esse é um quê, né? Essa é uma questão que é interessante na contação de história, que a gente consegue se desligar um pouquinho do nosso cotidiano, né? Daquela situação, daquele problema ou daquela realidade, que dependendo da situação da criança, do meio que ela está inserida, é uma situação desfavorável, então que não seja muito estimulante para a criança, e levar essa criança até uma realidade que talvez para ela seja um pouco mais agradável. Então, aí a gente entra na questão dos contos de fada, na questão do que existe e do que não existe, da criatividade. Então, pela nossa contação, pela nossa estimulação, por oferecer diferentes histórias, a gente consegue levar essas crianças a vários lugares e a várias situações. Então, contar uma história é diferente de ler uma história. E na escola há espaço para as duas práticas. Então, isso é importante a gente ter em mente, né? Que o contar é uma situação e o ler é uma outra situação, né? Os dois são favoráveis, os dois são positivos, mas envolve questões diferentes. Então, normalmente a contação é uma história que a gente já sabe de memória, que a gente já consegue contar sem estar preso ao livro, por exemplo, né? Então, a gente tem que ter em mente no nosso projeto qual é a situação que a gente vai colocar em prática. Então, o contador, ele recria o conto junto com o seu auditório. Então, isso que é o legal na contação. Então, dependendo do meu público, dependendo da situação e do espaço que eu tenho a meu favor, eu consigo pensar em N possibilidades. Então, uma história que muitas vezes é conhecida de todos, num ambiente X ela é contada de uma maneira e num outro ambiente ela pode ser contada de uma maneira completamente diferente. Então, a contação, o contador, vai depender do que ele tem à sua disposição. O leitor de história, ele empresta a sua voz ao texto, respeitando a estrutura linguística da narrativa. Quando a gente faz uma leitura,
Então, se eu estou com um livro de história aqui em mãos, a minha leitura ela fica presa ao que o escritor, ao que quem escreveu a história já colocou ali. Então, eu posso dar a minha entonação, eu empresto a minha voz para aquele personagem, para aquela situação, mas eu fico preso naquele enredo, naquele texto, diferente de uma contação, porque se eu estou aqui livre do texto original, eu estou contando, eu estou colocando o meu entender, a minha colocação e a minha interpretação em relação àquela história. E aí, quando a gente pensa em contação, né, desperta o interesse dos alunos e estimula o desejo pela leitura de livros literários. Isso é um pouquinho que a gente já conversou na nossa quinzena 1, né, da gente despertar o gosto pela leitura. Tenha sempre isso em mente quando vocês forem fazer o projeto de vocês, né, que o importante é a gente levar essas crianças que estão em diferentes ambientes, não somente no ambiente escolar, a ter o gosto pela leitura, a querer fazer leitura de livros, a querer saber mais sobre as histórias nacionais, histórias de outras culturas, de outras regiões, enfim, que elas desenvolvam o gosto pela leitura. Cada contador, usando suas habilidades, encontra sua forma de contar histórias. Então não tem uma forma. Se a gente for fazer uma busca na literatura, tem alguns apontamentos, alguns pontos que são favoráveis à contação de história, mas não tem uma forma, porque cada pessoa ela é única e ela tem as suas habilidades específicas. Então alguém toca um instrumento e vai incorporar isso na contação, ou então tem facilidade para cantar, vai incorporar isso na contação, ou prefere talvez utilizar fantoches, ou utilizar uma técnica, por exemplo, a gravação de um vídeo, utilizar um ambiente. Então vai depender das habilidades desse contador. E aí eu trouxe aqui para vocês um exemplo de uma contação de história super legal que eu adoro. Tenho certeza que muitos de vocês já tiveram contato com esse tipo de contação e com esse conteúdo. Então eu trouxe aqui para vocês, para a gente ter um exemplo de contação de história. Era uma vez uma aranha que estava construindo uma teia para pegar mosquitos, insetos, bichinhos. As aranhas fazem isso, sabe? Para prender bichinhos para elas comerem na teia. E de repente vinha passando um grilo. E aí, puf! Ele ficou preso na teia da aranha. Mas essa aranha aqui, ela não prendia os bichos para comer, não. Ela prendia para contar a história, porque ela adorava contar histórias, as histórias mais chatas e mais compridas do mundo. E aí ficou a aranha ali conversando com um grilo de penduradinho ali em cima e levando o maior papo contando as histórias pro grilo. Ai, sabe, seu grilo, patati, patatá, patatá, patatá. E aí, então, né, eu fui lá pela lagoa e encontrei um monte de gente. O grilo não aguentava mais ouvir história. E o tempo passou. E a aranha contando história, e contando história. E o tempo passou de novo. E aí a aranha adormeceu, e o grilo ali preso na teia. E o tempo passou. E passou de volta. Depois de muito tempo, apareceu um jacaré. O grilo virou pro jacaré e disse: Ô, seu jacaré, o senhor não consegue cortar essa teia de aranha de jeito nenhum. Ah, você que pensa, hein, cara? Não consegue mesmo. Ah, você vai ver só. E cortou um pedaço da teia. Duvido que você corte o resto. E cortou um pedaço da teia. Cortou um pedaço da teia. Cortou mais um pedaço da teia e a aranha cortou. O que você tá fazendo? Você tá acabando com a minha teia, seu jacaré? Eu vou dar um jeito nisso já já. E os dois começaram a discutir. E o grilo, esperto nessas alturas do campeonato, se soltou da teia e conseguiu fugir. E a aranha e o jacaré brigando. Até que o jacaré ficou preso na teia. E a aranha se dependurou e começou a contar um monte de história pro jacaré. Sabe, seu jacaré, eu fui no shopping outro dia com minha outra amiga aranha e a gente fez um monte de compras, você precisa ver, sabe? Tinha um monte de coisa, tinha teia de tudo quanto é tipo, tinha renda, tinha um monte de coisa. E o jacaré parece ficar preso lá até hoje, tadinho. Esperando alguém passar pra ele dizer: Eu duvido que você corte essa teia de aranha.
Espero que vocês tenham gostado do exemplo e que ele seja útil para vocês na elaboração do projeto de vocês. Pensem na hora de elaborar e pensar na contação em alguns aspectos. Então, façam uma leitura prévia da história que vocês vão fazer, o reconto que vocês vão trabalhar, para que vocês conheçam todo o enredo, toda a situação, tenham contato com o personagem. Então, que vocês conheçam esse personagem mais a fundo, né? Que não seja somente um conhecimento superficial dessa história. Faça uma divisão do conto em cenas ou partes principais, principalmente se o público de vocês forem crianças menores. Então, as crianças na faixa etária de 4, 5, 6 anos, a concentração delas, a atenção delas é um período muito curto, né? Então, a atenção que elas demandam numa situação não demora muito, né? Então, o tempo delas é diferente do nosso, por exemplo, né? Então, talvez uma contação ali de um período menor seja mais favorável, seja mais útil, tenha um resultado mais positivo para essas crianças. Então, pensem nisso. Então, se a história é muito longa, faça divisões em cenas, em etapas, para que essas crianças consigam acompanhar toda a situação, toda a história e que elas entendam o todo. Porque muitas vezes a gente desenvolve toda a história, mas a criança acaba se perdendo, né? Então, vale mais a pena a gente dividir essa história em pequenas partes e trabalhando isso aos poucos. Assim eu consigo utilizar outros recursos no meio, como, por exemplo, um fantoche, talvez, fazer um diálogo com essas crianças, porque já que é uma contação, eu consigo ter um diálogo com o meu público, né, com o meu ouvinte. Então, estabeleça esse diálogo, essa relação, essa proximidade. A afetividade com as crianças pequenas é muito importante. Então, faça isso. Se for ali um personagem caracterizado, então, se tiver a questão dos enfeites, a questão do acessório, a questão mesmo do fantoche, então faça essa aproximação com as crianças. Isso vai facilitar. Conhecer bem os personagens e as situações que eles vivenciam. Então, se é um personagem que vai se dar bem na história, né, como as crianças falam, se é um personagem que vai ser positivo, se é um personagem que vai ter um final feliz. Então ele vai ter uma entonação, ele vai ter um ponto de vista, ele vai ter uma colocação. Se é um personagem que é malvado, né, então o lobo mau, por exemplo, ou então a bruxa, né, dependendo da história. Então aí ela vai ter uma outra colocação, um outro ponto de vista, uma outra entonação na hora de contar essa história. Então conheçam os personagens, faça ali uma característica, né, desenvolva um mapa mental, talvez, ou então um brainstorms, né, uma chuva de palavras em relação àquele personagem, para que vocês conheçam esse personagem, né, que vocês incorporem isso. Então, desde a questão da voz, da postura, então na hora de contar, se eu estou falando da Chapeuzinho Vermelho é um jeito, se eu vou falar do Lobo Mau é de um jeito, se eu for falar da vovozinha é uma outra colocação, uma outra entonação. Então, se eu conheço bem meus personagens, fica mais fácil na hora de eu fazer a contação e eu atingir o meu aluno, o meu ouvinte, o meu público. Tá bom? Quando eu falo em contação, o meu foco é a questão oral, né? Então, como eu me coloco, a minha entonação, a minha voz, isso é o que a criança, é o que o meu ouvinte vai levar em consideração e que vai atingir ele primeiro, né? Então, eu preciso estabelecer uma proximidade com o meu ouvinte, eu preciso ser próximo dele, como eu falei, a questão da afetividade, né? Não é a questão de ir abraçando, beijando, mas é de estabelecer uma relação com ele, né? De olhar no olho, de demonstrar um sorriso, trazer ele próximo a esse personagem. Adaptação ao longo do tempo e os benefícios para o ouvinte. Então, pense no tempo da sua contação, pense na faixa etária do seu público-alvo, para quem você vai desenvolver esse projeto. Pense também no espaço, então se há algum ruído, se há alguma interferência, se há algum estímulo externo, as crianças elas se perdem muito fácil se há alguns outros estímulos próximos. Dependendo do estímulo, você vai acabar perdendo o seu ouvinte no meio da contação. Então, leve tudo isso em consideração. O contador, ele não pode nunca ser um repetidor mecânico do texto. Então, isso é o que vocês não podem fazer, né? Por isso, conhecer o personagem, conhecer a história, conhecer o enredo. A gente pensa, por exemplo, nossos avós, né, quando eles estão contando alguma história, às vezes o olhinho até brilha, né, porque tem um significado para eles, porque é importante, porque é uma história que eles dominam, que eles sabem a fundo, que às vezes tem até uma moral, que tem uma mensagem para levar. Então pensem nisso, porque se
Se eu só repetir essa história, se eu for de uma maneira mecânica, se eu fizer uma leitura sem sentimento, sem emoção, eu não vou atingir o meu ouvinte, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Pensem com carinho no projeto de vocês. Bons estudos a todos. Até a próxima quinzena.